Olá, povo lindo, graça e paz de Cristo, amém? Hoje eu venho aqui através desse vídeo falar sobre sonhos. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Eu sei que vocês que estão me assistindo aí, cada um de vocês tem sonhos, amém? Como eu também tenho. E eu venho relatar uma história que aconteceu há muito tempo atrás, antes de Cristo. E essa história está relatada em Gênesis e fala sobre um jovem chamado José. Amém? Queridos, José, aos seus 17 anos, filho de Jacó. Jacó, para quem não sabe, que passou a se chamar Israel por um propósito. Ele, na Bíblia fala que ele chegou a lutar com Deus, mas isso fica para outro vídeo. José, ele tinha 17 anos e ele era o filho mais amado de seu pai, como dizem Gênesis capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Jacó trabalhou 17 anos para casar com Raquel e José foi o primeiro filho da Raquel. Naquela época os homens poderiam ter várias esposas e Raquel era a mais amada de Jacó. Amém? E aí José nasceu. José foi o primeiro filho da Raquel. E José, ele era um menino muito sonhador. Nesse mesmo capítulo em Gênesis relata que José teve 2 sonhos. Um dos seus sonhos era que ele estava num local e ao redor dele estavam a lua, o sol e as estrelas. E todas rodeavam perante ele, como se curvassem diante deles. E outro sonho relatava que ele estava em uma colheita com seus irmãos, e o feixe de trigo dele se levantava e ficava no meio, e os feixes dos irmãos dele se levantavam ao redor dele e se curvavam. Amém? Então já dá para entender aí que José, o sonho de José era um sonho governamental, um sonho que ele iria governar. Só que José contou os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos zombaram dele. E além de José ser o filho mais amado de seu pai, isso que já causava uma inveja aos seus irmãos, quando ele contou os seus sonhos aos seus irmãos, isso causou um ódio grande, ao ponto de os irmãos de José tramarem contra ele, jogarem ele a um poço e depois vender como escravo. E depois chegar até a mentir para o seu pai, dizendo que José tinha sido morto. Amém, queridos? Então o que eu venho dizer para vocês nesse momento? Não conte os seus sonhos. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Para pessoas, mesmo que sejam sua família, seus irmãos, aquelas pessoas que você mais confia. Não conte os seus sonhos para qualquer um, porque não são todos que vão aceitar. Há sonhos que você tem que ser só você e Deus. Há sonhos que é entre você e Pai, o Pai do céu, Deus, Jesus Cristo. Amém? Há sonhos que você não pode contar para qualquer pessoa, porque elas não vão entender. E mesmo que seja uma das pessoas mais íntimas de você, isso pode causar uma certa inveja. Porque nós somos humanos, isso está sujeito a qualquer um. Eu não sou santo, eu estou sujeito a isso também. Amém? Só que eu entendo que José, ele tinha que passar pelo processo, amém? Porque José era menino. Para você amadurecer, você tem que passar pelo processo. É como um vaso. Vamos lá, um vaso de barro. Quando o oleiro vai preparar o vaso, ele pega o barro, molha e molda o vaso. Se ele colocar o vaso para vender do jeito que tá, o vaso vai desmanchar, tendo condições. Então o vaso tem que passar pelo fogo para endurecer e ficar forte. Irmãos, José, quando ele foi vendido
como escravo e foi até o Egito. Ele chega no Egito, é comprado por Potifar, depois acontece algo na casa de Potifar, que ele acaba indo para a prisão. Isso é o processo de Deus. Ele estava passando pelo fogo. O fogo gera amadurecimento. Existe uma frase que diz bem assim: pressão gera expansão. Quanto mais pressão você sofre, mais você fica forte, mais você expande a sua mente, você amadurece. Amém? Então o vaso ele tem que passar pelo fogo, porque quando o vaso passa pelo fogo, o vaso fica pronto. E aí o vaso pode ser usado. Amém? Você consegue entender o grau? Você consegue entender o quanto Deus está falando nesse momento? Se você está passando agora por um processo difícil, é porque você está passando pelo fogo. E não adianta você querer antecipar as coisas, porque só o oleiro sabe o tempo certo de você estar no fogo. Só Deus sabe o tempo certo. José passou muito tempo. José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. José passou muitos anos. Na Bíblia fala que aos 30 anos, José vira governador do Egito. Amém? José passou pela casa de Potifar, foi empregado. José passa pela prisão. E José, onde passava, José levava a diferença. José tinha Deus com ele. José tinha a presença de Deus com ele. José, onde ele chegava, ele fazia diferença. Amém? Então vamos lá. Sonhos. Às vezes você tem um sonho. Amém? E às vezes não é o sonho que Deus tem para você. José, quando ele sonhou com Deus. Foi Deus que deu o sonho a José. Mesmo sem ele entender qual era o processo de Deus na vida dele, qual era o propósito de Deus na vida dele, José sonhou. E José confiou no sonho. José acreditou. Às vezes você tem um sonho, que às vezes você está indo por esse sonho, mas não é o sonho que Deus tem preparado para você. Entenda uma coisa: o propósito de Deus é para o bem. O processo de Deus é para algo maior. Mas às vezes você deve estar sonhando um sonho que não é de Deus para você. E às vezes você está sofrendo porque você não está seguindo o que Deus queria que você seguisse, o que Deus quer que você faça. Porque Deus tem um propósito para cada coisa, querido. Amém? Amém? Então, vamos lá. Você não pode contar os seus sonhos para qualquer um. Há sonhos que só são entre você e Deus. Sonhe com Deus. Porque quando você sonha com Deus, tudo acontece naturalmente. Deus providencia todas as coisas. Na Bíblia fala que as coisas com Deus fluem naturalmente. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor, na Bíblia fala. Amém? Então, querido, os sonhos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Deus tem algo melhor para nós. Amém? E José passou por esse processo. José teve muitos anos. E aconteceu um dia que houve algo que o faraó teve um sonho. E José foi usado para interpretar o sonho do faraó. E isso que foi um propósito de Deus na vida dele. José foi estabelecido governador daquele lugar. Amém? José foi governador do Egito. Abaixo do faraó, só ele. Forte, né? Abaixo do faraó, só ele. Ele mandava em tudo. Abaixo do faraó, só ele. E nisso, os irmãos de José, achando já que ele já deveria estar morto e tal, chegam no Egito, em um momento de fome. Foram 7 anos de fome. E as pessoas ao redor, próximos e distantes, vinham até o Egito para pegar trigo, alimentos. E quando chegam ao Egito, os irmãos de José se deparam com quem? Com José, governador do Egito. E sabe o que José faz? Amém? José manda a família toda dele vir até o Egito, habitar com ele e viver o resto da vida com ele. Amém? E José dá abrigo, dá alimento. E o que os irmãos fizeram? Prenderam, odiaram José, maltrataram José e até mentiram, contaram que ele estava morto. E José faz a diferença, amém? Os sonhos de Deus, quando eles se realizam na sua vida, é para você fazer a diferença. Até aquelas pessoas que te maltrataram, você honra.
Amém. Amém. Glória a Deus. É isso que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo, irmãos. Sonhe com Jesus. Entrega os seus sonhos na mão dele. Sonhe com ele. Se o seu sonho não é o sonho que ele tem para você, então decida seguir o sonho dele. Eu sei que não é fácil, mas é necessário, porque naquele dia Jesus vai cobrar de você. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Eu desejo um ano de 2020 muito próspero e abençoado para todos vocês. Amém? Para você que está assistindo o meu vídeo no YouTube, no IGTV, vai lá no meu canal, Luan Davi, se inscreve. Esse vídeo também tá no YouTube. Você que está me assistindo no YouTube, inclusive, meu Instagram é @luandavi, só que é LUONEDAVID, Luan, fica Luan, amém? Luan Davi. Me segue lá no Instagram, que eu vou estar postando muitos vídeos sempre aqui no YouTube ou no Instagram, no IGTV, muitos vídeos edificantes que vai falar ao seu coração, amém? Se você está me assistindo no YouTube, se inscreve no meu canal aí, dá o like, ativa o sininho para não perder nada, amém? Você que está me assistindo no YouTube, vai lá no meu Instagram, Luan Davi, e não perde nada, amém? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém!